Eu hoje quero falar uma mensagem muito especial. Quero falar sobre os 4 tipos de solos ou de coração. Yes. Os 4 tipos de solo. Lugar para plantar alguma coisa. Ou então, também quer dizer, os 4 tipos de pessoas que têm um certo tipo de coração. Ei, aleluia. Quantos estão aqui comigo? Eu sinto que eu tipo aqui, hoje estou sozinho hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Amém, amém. Não dorme, senão vou mandar te filmar. Não vou fazer como aquele, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Aquele que bate na igreja. Mas vou mandar te filmar. Aleluia. Abra comigo Mateus capítulo 13. O nosso texto hoje está em Mateus capítulo 13. Eu estou empolgado para te ensinar. Eu só não sei se você está mesmo aberto para receber. Essa mensagem é para você. É para você. Podes crer em mim, essa mensagem vai edificar muito a tua vida. Aleluia. Amém. Mateus capítulo 13. Quem já achou, diga amém. Verso 1. Vamos até o verso 23, mas vamos ver como é que vai ser a leitura. Verso 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. Yes. E vindo as aves, a comeram. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, ou entre os pedregais, ou entre as pedras, onde a terra era pouca. Uau! Onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Visto não ser quê? Profunda a terra. Visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. Justamente por não haver profundidade, quando bateu aquele sol escaldante, queimou. E porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos. Diga, espinhos. Yes. E os espinhos cresceram e sufocaram. Então a semente caiu entre os espinhos. E os espinhos também cresceram e sufocaram aquela semente. Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga, boa terra. Ou então, bom solo. Bom solo. Uma semente caiu em bom solo. E a Bíblia diz que deu fruto. Uau. Por ter caído numa boa terra, deu fruto. Funcionou. Yes. Deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Depois ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir. Parece que tem ouvido que não é para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir. Como quem diz, escuta mesmo. É por isso que eu disse aqui, abre mesmo teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante. Verso 10 vai dizer assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábola? Mas então por que você está falando em parábola? Não estamos a te entender. Ei, aleluia. Pedro lhe perguntou: mas por que você está falando em código?
Yeah. Está a falar tipo, não estamos a te entender, Jesus? Que pergunta mais contundente? Fez isso em casa. Quando ele acabou de ministrar, de ensinar na multidão, quando entraram em casa, o Pedro falou, vem, Jesus, vem daqui. Mas por que você ainda fala em parábolas? Onde as pessoas não conseguem te entender. Ou fala, ou não fala. Agora, para falar em código, como é que é então, Jesus? Essa foi a pergunta do Pedro. Ao que respondeu, porque a vós outro é dado a conhecer os mistérios. Aqui tipo não estamos a entender hoje. Aqui. Porque a vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Algumas pessoas terão o privilégio de conhecer os mistérios, como funciona o reino, como funciona o caráter de Deus, como funciona essa intimidade com Deus. Porque a vós outro vos é dado esse privilégio. Esse privilégio. Esse privilégio. Esse privilégio. Mas aqueles não lhes é concedido. Está a falar, obviamente, a multidão. Que pena quando você é contabilizado no meio da multidão. Mas aqueles não lhes é dado. Diga assim, eu não quero estar. Fala, eu não quero estar no meio daqueles. No meio daqueles. Yeah. Ei, mas aqueles. Yeah. Vira assim para alguém. Yeah, mas tipo, não dá conta, tá vendo, né? Yeah, mas vira. Yeah, tipo, tá a lhe falar, mas tipo, não está a lhe falar. Diga assim, aqueles. Yeah. Porque provavelmente mesmo esse que está do lado é aquele. Yeah. Que não lhe é dado o privilégio de conhecer. Ei, que tragédia. Amém. Pois ao que se tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, e não entendem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem. Verso 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então o verso 18 diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então escutem. Primeiro ele explicou o porquê que acontece isso. E até ele mesmo faz de forma intencional, proposital, falar em parábola para que alguns não entendam. Basicamente o que Jesus está dizendo aqui, tipo assim, eu não lanço pérolas aos porcos. Yeah. Eu não falo quando a pessoa já não quer ouvir mesmo. Yeah. Porque na verdade, para os discípulos, Jesus sempre vai revelar o mistério. Yeah. Quer dizer que há uma diferença entre a multidão e o discípulo. O problema não é... Porque numa primeira fase, todos nós estamos na multidão. Até porque quando ele falava a multidão, os discípulos também estavam do lado. Mas havia um momento que mudava. Eles entravam num lugar, numa casa.
E aí ele revelava. Yeah. Seja você aquele que vai entrar nessa casa, nesse quarto junto com Jesus e receber as revelações. Sim. Então ele fala assim: ouçam vocês a parábola que eu ensinei lá fora. Verso 19, ele começa: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vou continuar. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, não é por causa de uma outra coisa. Há pessoas que não entendem que por aceitarem a Jesus e começarem a frequentar a igreja, compraram uma grande luta, uma grande guerra. A perseguição que ela está sofrendo, veio mesmo por causa da palavra que ela aceitou. Não entendendo por causa mesmo da palavra, se escandaliza e abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza, nessa outra minha tradução diz que e a sedução das riquezas. E a sedução da riqueza. Sedução da riqueza, vou dar 2 exemplos. É tipo assim, eu venho com um sambapito e eu estou a chupar e tu faz assim. E você fala... Como é que é sedução em inglês? Seduction. Tá vendo? Agora, outro exemplo. Tá vendo? Eu, por exemplo, já não tenho mais culto à noite, né? Mas sempre que nós estamos aqui da igreja de noite, às vezes passamos assim aqui. Só aqui mesmo já tem muitas meninas. Ela nem ela está feliz por estar lá, mas ela vai vestir, ela vai se comportar para seduzir. Porque sabe que a sedução sempre atrai. Sempre atrai. Você que nunca ouviste da tua mulher: oi, lindo. Ei. Ué? Nunca ouviste: oi, gostoso. Ramassude canta brose que te levando. Eu mesmo, pastor, eu mesmo. Já me falaram: oi, lindo. Eu pensei. Não, vou continuar. Sedução. A sedução da riqueza. Sedução da riqueza é quando te passam assim nos olhos com 5 milhões de kwanza. Aqui mesmo tem uns que estão aqui no culto, estão a ouvir a palavra, mas se lá o outro amigo Michel, ele fala assim: ué, caiu 5 milhões, vai levantar, foi, vazou. Porque a sedução da riqueza capturou o coração dele. Ninguém me engana. Pode botar aqui quando a mulher aleluia, não sei o quê. Eu já sei, aqui mesmo se descemos aqui 10 milhões na conta, a pessoa vai sair mesmo do culto, vai embora. Porque o dinheiro falou mais alto do que a presença de Deus.
Esse foi o que foi plantado entre os espinhos. Aqui, alguém está comigo aqui nessa manhã? Yeah. Sufocaram a palavra e ficou infrutífera. A pessoa até estava a frutificar bem. Mas quando a sedução, a fascinação pelos bens bateu a porta, a pessoa não conseguiu se segurar e se tornou infrutífero. E por último ele fala assim: mas o que foi semeado em boa terra, em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Diga-me comigo. Yes. É por isso que eu falei, não dorme. Essa palavra vai te ajudar muito. Eu sei que minha voz não é boa, não ajuda. As pessoas ficam sonolentas, eu sei disso. Mas ora ao Senhor, fala: Senhor, eu combato mesmo essa voz desse pastor aí, em nome de Jesus, não vai me ganhar essa voz. Escuta, uma das palavras de Jesus mais importantes quando falamos de crescimento espiritual é essa aqui. Na Bíblia, uma das passagens fundamentais sobre crescimento espiritual que qualquer crente ou qualquer seguidor de Jesus precisa compreender e entender é essa aqui, a respeito da parábola do semeador. Veja como vai dizer. Jesus disse lá: vou vos contar uma parábola. Certo semeador saiu a semear. O semeador semeia em solo, sim ou não? Primeira coisa, ele quer mostrar que o problema nunca foi a palavra, é o tipo de solo. O desafio nunca foi a semente. A semente, ela germina se for uma terra fértil. A semente não irá germinar se não for uma terra apropriada. É por isso que eu falei, 4 tipos de solos. Ou também 4 tipos de pessoas que têm um tipo de coração. Aqui nessa manhã, nessa sala, existem, por incrível que pareça, os 4 tipos de solo. Eu não sei que tipo de solo você é. E eu quero te ajudar. Talvez o último solo não é tão importante porque já vimos que funciona realmente. Sim ou não? Mas os 3 primeiros são desafiadores para nós. Por isso nós temos que entender. Veja só como vai dizer que a primeira semente que caiu no solo chamado à beira do caminho. Quando Jesus vai lhes traduzir o que, porque o Pedro perguntou, mas então você fala em parábola, não estamos entendendo, explica de novo sobre essa parábola. Então vou explicar. Quando eu falo de o semeador saiu a semear, estou a falar da mensagem que é ministrada, Almighty Jesus, da mensagem que é passada. Não importa se é todos os domingos, segunda-feira, ou então a sua dinâmica pessoal com Deus, mas o semeador está a sair a semear, lançando a palavra. O primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. Olha como vai dizer. Vindo, ele lançou sobre o caminho, vindo as aves, comeram a semente. E ele vai traduzir: a que caiu à beira do caminho é semelhante à pessoa que ouve a palavra, mas não compreende. O primeiro tipo de solo são aquelas pessoas que até estão a ouvir a palavra, mas não estão a entender nada. Até de certa forma, até podemos ter, por exemplo, aqui se calhar tem pessoas que estão aqui
nunca entraram em uma igreja. Hoje é a primeira vez que estão entrando em uma igreja. E, obviamente, que se enquadra nesse nível de pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem nada. Até nós podemos sentir uma comoção, uma pena. Então, não. Isso é tão perigoso, porque diz que não compreendendo, vem o maligno e rouba. O problema não é compreender, é que o maligno vai fazer um estrago terrível. Vem o maligno e rouba a palavra. Então, eu não sei se você é esse tipo de solo que não compreende nada a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Posso pregar hoje? Posso pregar? Não compreendendo a palavra, vem o maligno e rouba. Mas antes disso, quero vos dizer aqui, até escreve-me isso ali. Enquanto eu trabalhava no texto, foi como uma revelação. Olha o que Deus me falou. Somos nós que não conhecemos as pessoas que esperamos frutificação. Somos nós que não conhecemos as pessoas que esperamos frutificação. De qualquer tipo de pessoa. Mas Deus não. Por já conhecer o coração e o tipo de solo das pessoas, Deus não espera ou não tem expectativa em pelo menos 3/3 de algumas pessoas. O problema nunca foi de Deus. Deus, Ele não fica na expectativa. Ele já conhece o coração. Quem fica sou eu, pastor Nésio, que pensa que todos que entram vão frutificar. Por não conhecer justamente o coração das pessoas, é que eu acho que todo mundo vai frutificar. But the Bible says, o próprio Pai, por isso que ele falou, eu não falo à toa, eu já sei onde vai frutificar. Esse é um desafio muito grande para a igreja de hoje. Pregamos palavras tão profundas a pessoas que não vão frutificar. Não deixa de ser um desafio meu e desejo que você que entrou aqui frutifique. Frutifique. Mas o próprio Pai já sabe. Tanto que 4 solos representam 100%. Sim ou não? Diz que apenas uma terra é que frutificou. Quantos por cento? 25%. Em Deus já sabe disso. Só 25 pessoas vão frutificar. 75 não vão frutificar. Essa é a razão, talvez, de você não ficar muito assustado ou desesperado com a igreja. É por isso que, e aí vem, às vezes, essa dificuldade, que por causa disso vem muitas heresias. Não é à toa que algumas religiões acham que até os que vão entrar no céu, Deus já contou, já sabe. Está vendo? Porque frutificar é desafiador. Podemos me ensinar aqui mesmo, podemos falar boi aqui. Eu sempre fui um garoto, um adolescente. Eu não sei como que Deus me escolheu. Mas lá em Benguela, eu sempre sentava assim, na igreja. E cada pregador que subisse, quando o pastor pregasse, meu coração queimava. É como se eu já era aquele que iria frutificar. Frutificou, deu certo. Deu certo. Eu profetizo que você já é aquela pessoa
dos 25% que vão frutificar. Vão frutificar, vai frutificar, vai frutificar. Yes. Não é Deus que espera, meu Deus, quem que vai frutificar? Não, Ele já sabe. Já sabe, já. Voltando no primeiro solo. Então é aquele que, não compreendendo a palavra, não compreendendo a... Agora, olha a ironia da pergunta. Quantos estão a me compreender? Veja como é difícil. Yeah. Ele já está a dizer, não compreendendo a palavra. Eu falo assim, quantos estão a compreender? Eu! Mas escuta, por que essas pessoas não compreendem a palavra? Vou te mostrar três motivos por que não compreendem a palavra. Primeiro motivo, porque as pessoas não compreendem, e é do tipo do solo 1, que caiu à beira do caminho, que não compreendem, tipo, está escuro nos olhos espirituais. Primeiro, a primeira razão é por não ser alguém convertido. Essa é a primeira razão do porquê que a palavra é aquele que não compreende. Você não tem como compreender a palavra se você não receber o Espírito Santo. Porque é Ele que vai abrir os teus olhos. Yeah. Essa é a primeira razão. Primeira e básica. Por que pessoas não compreendem a palavra? Por não serem convertidos. E aqui convertido não é só convertido de ser da igreja. Não é isso. Se é a única coisa, a última coisa que nós não somos é sermos religiosos. Não, eu não gosto disso. Não somos chamados a ter uma religião. Somos chamados a ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, o que eu estou aqui a falar, o desafio é de pessoas que não são convertidas no relacionamento com Jesus. Você deve anotar isso. Uma conversão, não de estrutura, não de instituição, mas uma conversão de relacionamento. Jesus, quero te conhecer. Eu não sei como está o meu futuro, mas eu quero te conhecer. Os meus olhos têm se aberto. Eu quero isso na minha vida. Nós temos aqui recebido muitos testemunhos de irmãos de filhas da casa, blá, blá. Depois que eu conheci, fui em frente, algo está queimando em mim, eu quero mais sobre Jesus. É esse que estão a se converter. Então, por que não frutifica? Número um, porque não são convertidos. Não é só de não ir na igreja, mas é de não conhecer a Jesus. É por isso que hoje eu te desafio a conhecer Jesus nessa manhã, em nome de Jesus. O primeiro passo para frutificar não é vir para a igreja, mas é se entregar para Jesus. Amém? Segunda razão porque é esse tipo de pessoa que não compreende. Não compreende porque ainda é um bebê espiritual. Yeah. Anota aí, Hebreus 5, 12 a 14, depois 1 Coríntios, Hebreus, rapidamente. Não tinha pressa, já? Hebreus 5, 12, diz assim: pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, os princípios básicos da palavra ou dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Pelo tempo que vocês frequentam a igreja, já deveriam ser pessoas adultas espiritualmente. Mas ainda está claro que há uma necessidade de continuar a vos dar leite. O que é leite? É te acompanhar como um bebê. Ele é com você a Bíblia. Não vai mesmo entender. É impossível. Aqui alguém está aqui comigo. Essa é a razão por que pessoas não compreendem a palavra. Aqui tem pessoas que olha,
Mesmo só Judas, só tem uma folha. Nunca leram Judas. Yeah. Se você falar, olha, abre em Judas, ele vai dizer, o Judas, o que traiu Jesus. Não, livro de Judas. Sim, mas o Judas que traiu. Não, o livro de Judas. Yeah. Aqui mesmo você fala assim, abre em 3 Anésio, capítulo 4. Vamos começar a procurar mesmo. Yeah. Porque não sabe, ele não conhece, não compreende. Yeah. Agora escuta, não estou a falar isso para pessoas que estão a vir agora para Jesus. Não, até mesmo antigos na igreja. Aliás, bebê espiritual é para pessoas que já estão na igreja. Mas a indisciplina espiritual lhe impossibilita de ter olhos abertos. Yeah. Vamos estar a entender? Bebê espiritual é uma das razões que faz as pessoas não conseguir compreender a palavra. Não lê, não medita. Yeah. É um bebê espiritual. Como estão a me entender? Estou a dar mesmo assim uma palavra muito especial que vai te ajudar você a se libertar. Terceira razão do porquê que não compreende são pessoas que resistem à palavra. Yeah. Veja como está a dizer no versículo 15: tendo corações endurecidos, ele resiste à palavra. Por isso que Tiago 4 diz que Deus dá, porém, graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Toda pessoa orgulhosa, toda pessoa agressiva com a palavra, resiste ao ensino, resiste ao discipulado, é um candidato a não compreender a palavra. Três razões porque Jesus está dizendo que a semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvindo a palavra, mas não compreendem. Por que não compreendem? Porque, número 1, ou ainda não é convertido. 2, ainda é bebê espiritual. Assim mesmo que estamos a ler aqui hoje, a Bíblia, ela só vai voltar a ler no próximo domingo mais. Vai chegar em casa, vai guardar. Estou a mentir. Yeah. Não tem como você compreender a palavra. Eu vou mostrar onde que isso termina. E é poderoso. Essa aqui é uma das minhas melhores mensagens que eu tenho. Sobre crescimento espiritual. E amadurecimento espiritual. Deus não nos chamou para fazer show na igreja. Eu não tenho que estar aqui para você admirar as minhas... Viste aquele pastor aí? Não brinca. Só os trocadilhos que ele faz. Não, aqui não é trocadilho nenhum. Aqui é cresça só, cresça só isso que eu quero, só isso. Só cresça, mais nada, só isso. Só conheça o Pai, mais nada. Não quero ser o melhor pregador de Angola, não quero isso. Só quero que você tenha vida com Deus, mais nada. Segundo, no grego, fala só, você leu hoje? Você teve um tempo com Deus hoje? Você leu a Bíblia hoje? Deus falou com você hoje? Chega! Agora são uns que são artistas, ou escatologicamente, meu irmão, a vida já está difícil já para todos. Explica rápido isso aí que você está querendo falar. Está só inventando muita coisa ali. E a pessoa não está entendendo nada. Já percebeste que a maioria dos que falam que são os melhores pregadores é mesmo só para encher a mente. Depois que sai do culto, não tem mais nada. Não produz, não frutifica. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, yes. Vou correr, porque o tempo já foi. Então, essas são as razões por que alguém não compreende a palavra.
Eu não quero só chegar a dizer que não, pessoal, porque para chegar até uma vida disciplinada, diária de leitura, como diz lá Josué 1, então, temos que passar aqui. Às vezes não é convertido, essa é a razão da pessoa não entender. Aqui uns que estão aqui, eu estou a pregar, mas não estou entendendo nada. Yeah. Minha preocupação é que isso é tão perigoso, porque o diabo vai fazer uma confusão na tua vida. Yeah. Segundo, são os bebês espirituais. Lute para sair da fase de ser bebê espiritual. Que tudo tem que te ensinar. Olha, o Mateus fica no Novo Testamento. Aqui tem pessoas que são da igreja há 15 anos. Ele fala só, mostra na Gênesis, onde fica. Gênesis. Faz assim, Gênesis é o quê? Yeah. Porque não compreende. Não sabe essas coisas. Yeah. Não sabe essas coisas. Yes. A minha primeira vez que eu li toda a Bíblia, quando eu acabei a Bíblia mesmo, minha primeira vez, eu me emocionei. Chorei muito. Chorei muito. Porque eu vi a jornada desde o início de Gênesis até Apocalipse. Acabei de ler. Eu falei, thank you God, thank you. Já posso dizer que eu, pelo menos, já passei na tua palavra. De ponta a ponta. Tenha desejo de falar lá, mês de julho, vou ler todo o Novo Testamento. Primeira semana de julho, vou ler Mateus inteiro. Vou ler Salmos inteiro. Isso é pessoa que, ouvindo a palavra, compreende. Eu descobri que, estou sincero, eu descobri que, afinal de contas, ninguém vai te ensinar a ler a Bíblia. Descobri isso. Só pregam bué. Eu estou aqui, não estou a pregar. Depois daqui, vou embora na minha casa. Você agora vai se lutar com a tua Bíblia. Ninguém vai te ajudar. Que triste. É porque o diabo vem, é por isso que ele vem e rouba. Traz confusão na mente. Traz dúvida. Porque facilmente você não consegue reter a palavra. Porque caiu no caminho. Segundo, bem rápido. Segundo, Jesus está a discipular os discípulos. Então, eles entenderam bem. Então aqui caiu no caminho são aqueles que quando vão ler não entendem. Sim, são esses. E por que eles não entendem? Porque Pedro, veja, ou ainda não se converteram a mim, ou são bebês, estão demorando muito tempo, como disse o Paulo, ou seja, já era para ser mestre. Já era para ter domínio do Novo Testamento, mas até hoje ainda, nem no Mateus 1 você consegue sair. Ou então é uma pessoa que resiste muito à pregação. O pastor prega, isso também é o que é isso. Esse Deus se afasta dele. Quando é Bíblia, sempre tem uma resistência. Ele ofende a Bíblia, ofende a palavra, ofende o pastor. Esses também não podem crescer. Segundo, a segunda semente é a que caiu em terreno pedregoso. Ou fala, pedregoso. Excepcional. E o que caiu em terreno pedregoso é comparado ao homem ou à pessoa que, ouvindo a palavra, a recebe com alegria. Veja, muitos de vocês, uau, lembra-se, aleluia, recebe com alegria, de imediato, but não tem profundidade. Esse segundo solo raso, solo está em cima. Nós aqui nos impressionamos com o irmão, com a irmã. Alegria, alegria. Aleluia, aleluia. Recebe com alegria, de imediato. Mas não tendo profundidade.
e por não ter criado raiz, vindo as perseguições, se escandalizam e abandonam. Esse é o tipo de pessoa também tipo de coração. Também pode também estar aqui nessa manhã. Pessoas que até amam a Bíblia, amam a igreja, amam os irmãos. Domingo, na geração, eles gostam. Mas de segunda a sábado é uma vida fraca, abaixo, improdutível, não frutifica, não avança, porque não tem raiz. Se escandaliza com as perseguições, disparata bué, porque Deus não está fazendo na vida dela, na vida dele. Quantos conseguem me entender o que eu estou a dizer? Esse tipo de pessoas, na verdade, quando você não sabe lidar com a palavra que nos instrui, ou que está a te instruir, quando você não entende, ou quando você não sabe lidar com, por exemplo, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você não consegue interpretar essa instrução, você vai ter séria dificuldade. Porque até você gosta da igreja, até gosta de ouvir a palavra. Pastor, eu até gosto. Eu anoto tudo, pastor. Mas não consigo suportar adversidades. Esse é o tipo também de solo que não frutifica. É o tipo também de pessoas, mesmo estando na igreja, não vai avançar. Quantos aqui não me entendem o que eu estou a falar? Agora, é interessante. Se você ler em Atos capítulo 9, rapidamente, Atos 9, 15 a 16. Olha só. Atos 9, 15 a 16. Atos 9, 15 a 16. Diz assim. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Quem que ele escolheu? Quem que escolheu? Deus. Para levar o meu nome, ou o evangelho, ou a palavra, aos gentios, os reis e os filhos de Israel. Verso 16. E eu lhe mostrarei o quanto deverá sofrer pelo meu nome. Quando Paulo se converte, ele está numa casa, cego, orando. Deus chega até Ananias e fala assim: Ananias, levanta e vai nessa casa onde está o meu servo. Agora é meu servo, Paulo. Ele falou: não, Senhor. O senhor não sabe que esse é aquele que persegue a igreja? Ele diz: não, já lhe mudei. Já se converteu. Agora é da igreja. Se fosse só ter ali, estaria good. Agora essa irmã, agora aquela é minha filha, agora é do louvor. Yeah. Aquela aí, agora é do protocolo. Lhe converti. Agora ela é a irmã que faz tudo na igreja. É o irmão que agora, inclusive Ananias, vou lhe prosperar. Na conta dele, mensalmente vai ter $10,000. Agora eu lhe salvei, lhe converti. Inclusive essa aqui não vai lhe faltar mais nada. Ela era solteira, agora vai casar, vou dar um homem. Quando veio na igreja, não fazia filho, agora vou lhe dar um filho. Porque se converteu, não vai ter nenhuma dificuldade. Era bom que falasse assim. Falou assim: se converteu, agora é meu servo. E eu lhe mostrarei
o quanto padecerá pelo meu nome. Que promessa. Fala, recebo essa palavra. Fala, recebo sofrimento. Fala, recebo dor. Diminuiu. Porque nós viemos na igreja para receber as bênçãos. Agora, Deus abençoa ou não abençoa? Deus protege ou não protege? Deus nos livra ou não nos livra? But eu lhe mostrarei. Eu lhe mostrarei o quanto será forjado pelo meu nome. Que promessa. O evangelho não é para aventureiro. Senão não fica só lá fora. Não estou preocupado em encher a igreja de multidão apenas. Estou preocupado em encher de pessoas que vão estar preparados. E eu lhe mostrarei o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Tem Bíblias que você vai ver que um pouco em frente, nesse capítulo mesmo 9, vai estar um subtítulo assim: o perseguidor é? Quer dizer, se converteu para lhe perseguirem. Quantos iam aceitar isso? Eu quero que o Senhor nos dê, me dê. Deus vai te dar. Olha, até hoje, até os teólogos têm dúvida se quem mais é relevante é Jesus ou Paulo. Que bênção. Que bênção. Da tamanha grandeza que Deus colocou em Paulo, por ter sofrido pelo nome dele. No Evangelho, não é o quanto você tem materialmente. Eu espero um dia você entender isso. Eu espero mesmo. Não estou aqui para te enganar. Os melhores em Deus são os forjados. Eles são os melhores. Eles são os melhores. O problema está aí. Não suportar dores, sofrimento, por causa mesmo da palavra. Quantos já falam assim, mas eu antes de ir na igreja, pastor, estava tudo bem. Só entrei na igreja, tipo me bruxaram. Sim ou não? Só entrei na igreja, pastor. Meu Deus. Pastor, aquilo é luta.